Olá, vocês que nos acompanham nestes momentos de reflexão e oração. Aqui estamos para juntos meditarmos na Palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Estamos agradecidos a todos vocês que oram conosco nestes momentos e também que em suas orações particulares se lembram de nomes que nós aqui mencionamos e nomes que estão nos comentários do canal Hora Tranquila pedindo orações. Nós precisamos criar o hábito de orar sempre e orar uns pelos outros. Nós agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos e ainda a vocês que nos escrevem pedindo que oremos em seu favor ou em favor de alguém que vocês nos escrevem pedindo orações. Temos orado não somente nestes momentos, mas oramos por todos vocês nas madrugadas. Iremos fazer uma reflexão em Salmos 137, versos de 1 a 3, onde nos diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os israelitas estavam no exílio em Babilônia, e os sentimentos deles são intensamente expressados neste Salmo 137, chamado por alguns o Cântico do Cativo. Misturam-se sentimentos de tristeza, saudade e desejo de vingança. O fato, porém, é que os israelitas estavam colhendo o resultado de terem se afastado de Deus, por isso foram levados cativos. Alguns dos cativos são encontrados aqui, assentados às margens dos rios de Babilônia, remoendo um desgosto que parecia além do que era possível suportar. A dor pela perda de Sião e do templo era indescritível. E os babilônios reagiam à tristeza deles, pedindo-lhes que cantassem. Esse era um modo de os captores tripudiarem sobre o sofrimento dos capturados. Nesse caso, a humilhação acentuava-se porque, do ponto de vista do inimigo, representava a ideia de que o Deus dos israelitas era um Deus inferior aos deuses de Babilônia. No entanto, os cativos se recusaram a cantar, preferindo mergulhar no saudosismo. Se os israelitas tivessem cantado, eles teriam mostrado que a presença de Deus não é limitada pela geografia e que nada pode nos separar do seu amor. Eles ficavam lá pensando, lembrando do templo. Para eles, Deus só era encontrado lá no templo, mas não, Deus ele está em todos os lugares, por isso eles deveriam ter cantado. Se eles tivessem cantado, teriam exaltado o verdadeiro Deus em uma terra estranha e hostil. Peregrinando em uma pátria que não é a nossa, também somos desafiados a cantar o Cântico de Sião quando somos confrontados com oportunidades de testemunhar diante de pessoas e situações difíceis, ou quando precisamos ser otimistas em ocasiões de prova e revés. Sempre há os que preferem pendurar as harpas, mergulhando no silêncio angustiante, entregando-se ao pessimismo e assim se privam de desfrutar o melhor da vida. Apesar de tudo, podemos cantar, especialmente se nos lembrarmos de que outros peregrinos são também provados e encontram razão para entoar os cânticos de Sião. Depois, precisamos ter em mente que o louvor liberta das tristezas e frustrações. Jesus cantou na noite em que foi traído, enquanto a sombra da cruz pairava mais densa sobre o seu caminho, conforme lemos em Mateus 26, verso 30. Sim, Jesus cantou quando estava prestes a experimentar as agonias do Getsêmani e do Calvário. O inimigo espera que respondamos às adversidades da vida com queixas e desespero. Contudo, o louvor nos leva à presença de Deus. A recusa em pendurar a harpa produz ânimo e vigor. Cristo se oferece para formar um dueto melodioso com cada um de nós em meio às lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Jesus sabe o que é cantar em uma terra estranha e de sofrimento e nos dará forças para fazer isso. Não vamos ficar nos queixando, nos lamentando, ficar
apenas remoendo coisas que nos desagradam. Nós precisamos louvar, nós precisamos cantar, agradecer a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. E quando nós cantamos, diz o ditado, os males se espanta. Quem canta, os males espanta. Agora, se nós, cristãos, ficamos nos queixando, nos lamentando, nos desesperando com a situação que nós estamos vivendo, as coisas irão piorar cada vez mais. Nós precisamos nos alegrar, mesmo no sofrimento. Não que nós vamos vibrar, bater palmas porque estamos sofrendo, não, mas nos alegrar porque nós temos Jesus conosco, o mesmo Jesus que esteve aqui, que sofreu e que cantou também na noite em que foi traído e que estava caminhando para o Calvário. Nós precisamos aprender a louvar a Deus em todos os momentos. Paulo e Silas estavam presos e eles começaram a cantar, louvar, orar e eles foram libertos. Houve um grande terremoto e eles foram libertos. Deus opera através dos louvores. Sejamos agradecidos a Deus. Não penduremos as nossas harpas como fizeram os israelitas à beira dos rios da Babilônia. Eles poderiam ter cantado e ter mostrado para os babilônios que Deus estava presente ali também, não somente lá em Jerusalém, no templo, como eles ficavam com saudades do templo e de Jerusalém. Os israelitas, eles valorizavam muito mais o templo do que a pessoa de Jesus que foi enviado a eles. Que nós possamos ter Jesus como primeiro e único em nossa vida. E Ele vai nos dar forças para nós superarmos as adversidades que nós enfrentamos em nossa vida. Iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, iremos apresentar pedidos e agradecimentos. Vocês também orando, falando com Deus. O nosso exército de oração está a postos e juntamente com cada um de vocês estaremos clamando a Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, uma vez mais nos encontramos diante da Tua presença e somos gratos por termos esta oportunidade de nos prostrarmos diante do Rei do Universo, o nosso Senhor Jesus, que criou todas as coisas e que as sustém e que veio humildemente a este mundo sofrer e morrer em nosso lugar. Mas nós te louvamos, Pai, porque Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou e está à Tua direita, à Tua destra, intercedendo por cada um de nós. Ó Pai, pedimos que tenhas misericórdia, compaixão de cada um dos nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que oram conosco cada dia e que têm suas lutas, seus problemas, mas que não se deixem abater, não fiquem se queixando, não se desesperem, mas que comecem a louvar, a cantar e a orar e com certeza irão ver o Teu poder atuando em suas vidas. Ó Pai, temos o exemplo do povo de Israel lá em Babilônia. Eles ficavam se queixando, desesperados, só lembrando de Jerusalém e do templo, e deixaram de louvar a Ti. Mas mesmo assim, depois de 70 anos, como estava previsto na profecia, Tu os liberastes para voltarem para a sua terra mais uma vez. E nós estamos também neste mundo, Pai, caminhando para a Canaã celestial. E nós esperamos muito em breve estar contigo eternamente. Dá-nos forças para vencermos as provações e tentações que temos em nossa vida. Queremos, Pai, apresentar a Ti o agradecimento da nossa irmã Antônia, lá de Manaus. Ela está agradecida porque o seu neto Lucas completou mais um ano de vida, completou 14 anos. E que ele possa, Pai, ser abençoado por Ti e que possa crescer e se desenvolver na Tua presença. Também a Antônia está agradecida pelo aniversário do Tobias. E ainda a Antônia está pedindo por suas irmãs, cada uma tem suas lutas, seus problemas, e pede por sua mãe, a nossa irmã Maria Estela, que ela possa sentir o desejo também de
estar ouvindo a Tua palavra e fazer a Tua vontade em sua vida, que ela possa ser transformada pelo Teu poder. A Antônia também pede por sua vida espiritual, que ela seja fortalecida por Ti. Marisa Oliveira Sequini está agradecida pela cirurgia da Bruna Andreata, transcorreu tudo bem, e também pelo procedimento que o Ivan fez, que também transcorreu bem. A Regina Wagmacher, ela vai passar por uma cirurgia essa semana e ela pede que tu estejas com ela, abençoando, que tudo transcorra bem, que não haja nenhum problema. Também o Afrânio Arruda pede por ele e família. Edil Vicente Pereira pedindo por ele e família. E a Mara Macedo também pede por ela e família. Maria Batista e família. José Henrique pede por ele, pelo Bruno, pelo Júnior e por todos os parentes. Loza André está pedindo pela igreja em Porteiras, no sul do Ceará, que sejam reavivados, que sejam fortalecidos na fé e que sintam o desejo de te conhecerem cada vez mais e fazer a tua vontade em suas vidas. Também Maria Caires Pinheiro pede por ela e família. Winnie Gianni pedindo pela mãe Elizabeth, que está em luto pelo esposo, que ela seja confortada, que Elizabeth sinta a tua mão confortando-a, amparando-a e seja fortalecida, Pai. Maria de Lourdes Souza Brito pede por ela e família. Maria do Socorro Brasileiro também pedindo orações por ela e família. Ermolau Kriegel está agradecido por tudo que tens feito por eles e pedindo também pela família. O Valmir Souza pedindo por ele, pela esposa Ana Cláudia, que precisa fazer essa cirurgia no ouvido, os 2 ouvidos, e que tu possas abrir portas, Pai, que consiga meios para essa cirurgia. Também a minha sogra Estela Castro está agradecida por todas as bênçãos que tem recebido, ela e o esposo, o sogro João Santos, e também a minha sogra Estela pede pelo Nodir Tomé. Está internado devido a um acidente e que ele possa, Pai, se recuperar e possa voltar ao convívio da sua família. Ó Pai, nós sabemos que Tu conheces todos os nomes que estão aqui, cada uma das necessidades, cada um dos problemas, conheces também a fé de cada um que pede orações em seu favor. Opere, Pai, na vida de cada um, dê vitórias. Nós pedimos agradecidos e confiados em Jesus. Amém.